Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversando com o GO. Hoje estamos aqui com o Dr. Aguinaldo Lopes, que é professor na UFMG, ex-presidente da nossa Febrasgo e uma das maiores referências nacionais e mundiais em cirurgia ginecológica. Bem, gostaria de hoje ter um assunto super provocativo para conversar com o Dr. Aguinaldo, que é carreira médica. Ele que chegou nesse topo, né? Como que foi esse caminho? Como é que foi, como é que foram os acertos, os erros? Quem foram os mentores? Afinal de contas, que sugestões a gente poderia dar através da sua experiência, Dr. Aguinaldo, para o cirurgião que está começando agora, que deseja seguir os seus passos? Bom, Audrey, obrigado mais uma vez. É sempre muito bom estar com você. E eu queria apresentá-la também, né? A Audrey, o nome só se apresenta, né? Mas a Audrey, eu conheci a Audrey algum tempo atrás, na época do IRCAD e no Hospital de Câncer de Barretos, né? E a Audrey é uma grande referência que nós temos por todos os aspectos, né? É uma cirurgiã ginecológica super habilidosa, né? Super envolvida com ensino, com pesquisa, né? E talvez seja um dos colegas brasileiros com o maior grau de internacionalização. A Audrey realmente é um exemplo para todos nós. Vou falar um pouquinho de mim, mas depois quero escutar muito sobre você, como é que você chegou nesse ponto que você chegou. Você é uma referência não só para nós brasileiros, mas uma referência internacional. Todo lugar que a gente vai, todo mundo fala da Audrey, né? Mas é muito bom estar com você. Bom, a minha vida, na verdade, né? Eu formei em medicina na UFMG. Acabei sendo muito novo, fui o mais novo da turma. Eu já pensava em fazer cirurgia. Então, inicialmente, eu fiz cirurgia geral. Eu pensava em ser cirurgião. Na minha época, a melhor residência que era da FEMIG, que era uma residência bem conceituada, ainda é, aqui em Belo Horizonte, tinha duas possibilidades: fazer cirurgia geral e já com terceiro ano de trauma, ou fazer cirurgia geral com opção de terceiro ano de trauma. Eu fiz essa opção que, naquele momento, eu pensei na possibilidade de fazer urologia, naquele momento, fiz 2 anos de geral. Me encantei, sabia, cirurgia geral não foi uma surpresa de eu me encantar, mas eu me encantei, Aldrin, pelo trauma. Eu ficava o tempo todo no pronto-socorro. Aqui tem o Hospital João 23, que é uma referência de trauma, ainda é uma das grandes referências no Brasil de cirurgia do trauma. Me encantei pelo trauma, né? Eu fiz aí no meu R2, eu fiquei muita cirurgia eletiva, e tive a oportunidade naquele momento, eu fiz no Alberto Cavalcante, era cirurgia geral mesmo, né? Eu operava cirurgia ginecológica, cirurgia vascular, até prostatectomia eu fiz nos meus primeiros 2 anos de cirurgia geral. Mas me encantei pelo trauma, acabei fazendo um R3 de trauma, me entusiasmei muito, adorava ser cirurgião do trauma. Acabei, depois que eu fui para a GO, durante a minha residência eu continuei como cirurgião do trauma do Hospital João 23. Eu fiz meu R3 de trauma no João e no momento que tudo era muito cirúrgico, né? Não tinha método de imagem como tem hoje, se operava demais da conta, né? E começaram alguns conceitos, né? Por exemplo, controle do dano começou na minha época lá, a Bolsa de Bogotá, né? E até quando eu era residente de ginecologia, assim, se eu fiz alguma contribuição do ponto de vista científico, foi um relato de caso que publiquei na revista Associação Médica de Minas Gerais, numa semana de urgência de acadêmico. Foi Bolsa de Bogotá em paciente com hemorragia pós-parto, na época que não se falava exatamente disso, né? Aí eu fiz o R3 de trauma, iria para os Estados Unidos, aí comecei a fazer os steps do SMLI, ia para os Estados Unidos ser cirurgião de trauma. Mas aí vem a questão de mentoria, né? Eu me entusiasmei com um professor da UFMG, que é o professor Haroldo, que era o titular da UFMG. Ele falou: Aguinaldo, por que você não faz cirurgia oncológica? Eu estava olhando para ir para C. Camargos na época. Aí ele falou para mim: por que você não faz ginecologia? Eu não tinha pensado em fazer ginecologia na vida. Eu falei: vou fazer ginecologia. Conversei na época com um cirurgião também que tinha feito ginecologia em Belo Horizonte. Falou: ó, toma cuidado com obstetrícia, não é simples. Aí acabei fazendo ginecologia, né? Acabei entrando no Hospital das Clínicas do FMG e continuei. Eram 2 anos a residência naquela época. Continuei como cirurgião de trauma no João, né? Foi uma experiência muito boa, assim. A residência foi, na época, eu tive alguns mentores, né? O Sérgio Triginelli, e conheci um cirurgião oncológico, coloproctologista, o professor Zé Renan, que era o Uhum. titular, né? Da professor Zé Renan Cunha Mello, né? E aí eu acabei fazendo um R3. Eu tinha, então, assim, 3 anos de trauma e fiz um R3 com o professor Zé Renan
na parte de cirurgia oncológica. Então, eu acompanhava muito o Zé Renan, fiquei um ano com o professor Zé Renan, né? Ele foi meu orientador de doutorado. E logo depois eu fui me entusiasmando por várias questões. O primeiro estudo que eu publiquei na vida foi lesão por cerol em trauma, no Journal of Trauma, né? Como R3. E depois foi indo, levando muito artigo para sempre essa questão de vida acadêmica e produção científica junto com a questão de capacitação profissional. Aí depois disso, aí foi a questão de dedicação docente mesmo. Eu acabei fazendo doutorado direto, meu orientador foi o Paulo Traima, na Unesp, defendi meu doutorado em 2004. E já entrei como professor do programa de pós-graduação, que eu sou até hoje, 21 anos, assusta, né? Na Unesp, do programa de pós-graduação desde 2004, né? Na época, minha tese foi biópsia de margens vaginais, avaliando lesões, antes da alteração histológica e algumas alterações moleculares. E na sequência, eu orientei biópsia de linfonodo de sentinela em colo. Nós publicamos em 2006 no Gynecology Oncology. O Lucas Barbosa, eu acabei co-orientando, era meu colega de doutorado, mas eu virei co-orientador dele. Primeiro estudo brasileiro, com 52 casos, biópsia de linfonodo de sentinela em colo, naquela época usando tecnécio, fitato marcado com tecnécio, a gente aprendendo biópsia de linfonodo de sentinela. Aí comecei na Unesp, entrei como professor adjunto na UFMG em 2006, né? E acabei, fiz meu pós-doutorado em engenharia mecânica, algumas de alterações biomecânicas na Universidade do Porto. Tem como se fosse um MIT lá. A gente criou uma rede luso-brasileira de bioengenharia. Tive até alunos, né, de doutorado, foram para Patras, na Grécia, avaliando alterações biomecânicas de células depois de quimioterapias em câncer de ovário, né? Aí fiz meu pós-doutorado na Universidade do Porto e entrei como professor titular no UFMG desde 2012. E sempre também questão de vida associativa, né? Fui presidente da Sojimig, né? Depois participei de algumas diretorias da Febraso, até ser presidente da Febraso. Então, o que que eu acho, né? Eu acho que a gente é movido por paixão, por entusiasmo, por trabalho, né? E por alguns mentores muito importantes. Eu tive a oportunidade de ter pessoas brilhantes na minha vida, né? O professor Wilson Abrantes, que é um super cirurgião aqui de Belo Horizonte. Eu entrei na Academia Mineira de Medicina, ele é o meu padrinho. Estou com 93 anos, doutor Wilson, né? Professor Zé Renan, professor Sérgio Triginelli, né? Então, eu tive pessoas que me inspiraram muito. E a questão de mentoria é algo que a gente tem que falar muito, né? Nos Estados Unidos eles falam muito o termo mentor. A gente não usa tanto esse termo, né? E você, Aldre, você é uma mentora para todos nós, né? Falei um pouco da minha história, que eu quero saber da sua, né? Eu já sei alguma coisa, né? Mas compartilha com a gente aqui um pouquinho da sua história. Como é que você chegou onde você está hoje? Bem, vocês já viram, né? Gigante, gigante, é esse doutor Agnaldo, além de amicíssimo, né? Quem tem amigo assim, pessoal, vai longe. É por isso que eu gosto de me aproximar de gente como ele, né? Em especial, pessoas com esse caráter, né? Como o doutor Agnaldo. Obrigada, Agnaldo. Até me emocionei aqui, né? Ouvindo sua história, né? E como a vida é incrível. Ela tem uma trama, né? Bem amarrada e que nós achamos que ela está solta. Na verdade, não, né? Na vida acontece um encadeamento de circunstâncias. Vocês viram, né? De cirurgião de trauma que queria morar nos Estados Unidos. Meu Deus, graças a Deus nós temos, né? Essa joia no Brasil, que é o doutor Aguinaldo. Muito obrigada, viu, Aguinaldo? Bem, pessoal, é, eu tenho uma história um pouco diferente porque fiz Universidade Federal do Paraná como a única filha, a única pessoa médica da minha família dos dois lados, né? Então, assim, ninguém sabe por que que eu resolvi fazer medicina, nem mesmo eu naquela época, porque eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade quando eu descobri que eu queria fazer isso. E aí eu fiz Universidade Federal do Paraná e tinha um sonho, na época, de fazer cirurgia. Meu pai me desaconselhou, disse que eu deveria fazer odonto ou farmácia, né, na época. Mas eu tinha uma paixão, eu queria muito isso para mim. Então, eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia, desenvolvi um trabalho importante com o professor patologista Sérgio Yoshi, né, referência no estado do Paraná em anatomia patológica. Fiz PIBIC com ele, porque eu tinha um problema na técnica operatória. Aguinaldo, não podia operar bichinho. Eu passava mal de um jeito, de noite não dormia, ficava mal. Não tinha como eu trabalhar na técnica operatória na época. E na época a gente operava cães, né? E Deus o livre, eu passava muito mal. E aí eu não fiz técnica operatória, eu trabalhei na patologia, quase me tornei patologista nessa experiência. Mas enfim,
tive uma grande inspiração, um cirurgião americano que eu conheci no Congresso Brasileiro de Coloprocto na faculdade, no segundo ano, e acabei fazendo um internato eletivo com ele. Se chama Alan Victor Abrams, era chefe da cadeira de coloproctologia na Johns Hopkins. E era uma pessoa fantástica, me ensinou. Para você ter uma ideia, eu fiz a primeira colonoscopia da minha vida com ele, a primeira apendicectomia com ele, fiz tudo nos Estados Unidos com ele, sob a orientação dessa pessoa brilhante, um cirurgião queridíssimo, uma pessoa de uma educação, né? Não tem como descrever. E eu queria isso para mim, né? Me aproximar muito do que ele era, assim, pesquisador, publicava, era editor, um dos revisores da Diseases of Colon and Rectum, e eu queria aquilo para mim, né? E aí, quando eu voltei de lá, eu estava inspirada por isso, mas não tive a oportunidade de prestar as provas. Ele, na época, até falou: se você prestar o board, eu pesco você. Eu puxo você para a nossa instituição. Eu falei, meu Deus do céu, né? E eu não tive condições na época. O que hoje eu vejo que tinha motivos, né, para eu não ter seguido esse caminho. Eu acabei fazendo cirurgia geral na PUC do Paraná. E durante essa minha experiência no trauma, no Hospital Cajuru e tudo mais, eu percebi que cirurgia geral e trauma, principalmente, não era a minha vocação. Eu gostava de conversar. Aí como é que faz, né? Para conversar com o paciente fazendo trauma. Não dava, não batia. Aí eu fui pesquisar que especialidade cirúrgica eu queria fazer. E aí fui contar pro meu pai, né? Puxa vida, eu quero fazer oncologia, porque eu gosto de conversar com os pacientes, eu gosto de conhecer a família, eu gosto de saber a trajetória, de desenhar o tratamento. Meu pai só, não, eu não acredito. Por favor, faz plástica. Aquela coisa. Meu pai sempre vislumbrando assim, puxa, eu queria uma qualidade de vida melhor para ela, porque até esse momento eu realmente deixei totalmente de lado minha vida pessoal, familiar, assim, né? Porque eu me dedicava muito na residência e me dediquei bastante durante a faculdade. Eu tive vários outros professores muito inspiradores e acabei decidindo por fazer cirurgia oncológica no Instituto Nacional do Câncer, por causa disso, Instituto Nacional do Câncer. E lá tive várias experiências muito marcantes. Para você ter uma ideia, eu passei 2 anos fazendo ver e tratar no ambulatório do terceiro turno, Aguinaldo. Tinham pessoas lá que faziam ver e tratar em mulheres da comunidade. E aí eu aprendi a fazer colposcopia e interpretar, né, alterações nesse ambulatório, para você ter uma ideia. E daí veio uma experiência de gineco-onco, inclusive, né, da prevenção e depois também da cirurgia avançada, a partir dessas oportunidades que eu tive dentro dessa grande escola que é o INCA. Lá eu me aproximei da epidemiologia, que é apaixonada pela epidemiologia do câncer. E aí, no terceiro ano, tive um convite que foi irrecusável, conhecer o Hospital do Câncer de Barretos, né? Então, quando fui para lá conhecer, gente, depois que você pisa ali, não tem como sair, né? Fiquei completamente encantada pela missão institucional e acabei ingressando nessa, né? Fui morar em Barretos, onde eu permaneci durante 9 anos e meio. Nesse período, eu tive várias pessoas que me apoiaram muito, né? Professor Brentani, que era superintendente do AC Camargo, saudoso, né? Foi meu orientador de doutorado. Tive várias pessoas dentro do hospital que foram muito inspiradoras, o próprio diretor-geral, mas principalmente quem me abriu os olhos para a ginecologia oncológica foi a mãe dele, a doutora Cila Prata. Quem me diz que eu vou fazer ginecologia na minha vida foi ela, Agnaldo. Eu não teria ingressado nessa carreira. Porque durante a minha formação do INCA, eu tive muito foco em cirurgia abdominal, principalmente gastrointestinal, colo retal e abdômen alto. E eu estava muito crente que eu ia trabalhar com cirurgia digestiva na minha carreira. Mas foi a doutora Sila que me chamou para a especialidade. Ela era ginecologista, uma das primeiras da história do Brasil, fundadora da Sociedade de Patologia Cervical, inclusive, né? E era uma pessoa, assim, muito inspiradora. Me chamou um dia e falou assim, olha, Audrey, permanece aqui 1 ano, tenta. Se você gostar, você fica na ginecologia. Se você não gostar, não tem problema. Pode se despedir que as portas sempre estarão abertas. Ponto. Aguinaldo, desde então eu só faço isso. Só faço gineco-onco e a minha vida toda foi
assim, através de oportunidades que surgiram dessa experiência. Então, eu tive Crystal Keller, Arnaud Vathies e Eric Leblanc e várias pessoas que, né, me inspiraram e me apoiaram nessa jornada de pesquisa, de desenvolvimento de quem está no interior criando serviço de pesquisa, criando comitê de ética, criando comissões, né? Comissão de resíduos, comissão de residência médica, comissão de cirurgia de alta complexidade, comissão de gerenciamento de risco, né? Várias outras comissões, inclusive o centro de treinamento, né? O ERCAD. Para você ter uma ideia da minha experiência, quando eu perguntei para o seu Henrique Prata se a gente poderia ter cirurgia minimamente invasiva, eu e mais outros 4 colegas, e ele entendeu assim, puxa, o paciente vai de alta mais rápido? Sim. Volta para o trabalho mais rápido? Sim. Complica menos? Sim. Por que a gente não está fazendo? Ô, dona Regina, pode mandar comprar. A gente, meu Deus, né? Então a gente tinha uma filosofia institucional focada, claro, nos resultados de satisfação e qualidade de vida dos nossos pacientes e resultados oncológicos, mas muito apoiado, né, sob o ponto de vista institucional. E aí, em 2015, eu acabei voltando para Curitiba, né? E um motivo foi familiar, bem importante, assim. Na época, minha mãe adoeceu e a gente teve que ter um novo começo, um recomeço, né? Nesse recomeço, eu, eu, eu mudei muito do que eu fazia, do perfil do que eu fazia, né? E passei para a vida, vamos dizer, privada, independente, autônoma. E aí, nesse contexto, criou outros vínculos, né? Inclusive na academia, porque eu não era professora universitária, né? Eu me tornei depois que vim para Curitiba, né? A gente tinha doutorado como um vínculo, e como um degrau para elevar a qualidade da assistência em Barretos, né? E aí, posteriormente, teve faculdade de medicina lá também. Mas eu me vinculei apenas à faculdade em Curitiba. E aí, hoje eu trabalho no HCor, né, em São Paulo, em parceria com várias pessoas inspiradoras, como Fernando Maluf, como Gabriel Della Costa, né? São pessoas que são muito inspiradoras. Trabalho na PUC do Paraná, no programa de pós-graduação em tecnologias em saúde, do qual o doutor Aguinaldo vira e mexe é convidado, né, para fazer parte das bancas, né, de defesa. Mas trabalho lá em tecnologias porque é multidisciplinar e tem essa abordagem diferenciada da oncologia, né? Vários pontos de vista diferentes que unidos melhoram a qualidade da assistência da paciente oncológica. E aí estou nesse movimento de ensinar e aprender, né, com pessoas como a Aguinaldo, como a Cássia, com pessoas que são assim, né, inspiradoras, batalhadoras e que têm toda essa história, né, para a gente aprender e se inspirar. Audrey, obrigado por compartilhar, né? Eu acho que é uma história brilhante de uma pessoa de sucesso. E a gente vê como é que é a vida, né? São alguns momentos, assim, que às vezes são alguns caminhos que a gente escolhe, em algum momento tem uma dicotomização ali, né? Sei que nós ganhamos muito, tá? A gente tem uma mulher, acima de tudo, uma mulher cirurgiã, excelente cirurgiã, uma mulher com toda a questão família, tudo isso que você né? Do ponto de vista de ensino, pesquisa, hoje uma super professora, né? Mas obrigado por compartilhar a sua história, né? Ajudou muito para mim, viu? Eu vou depois mostrar, assim que tiver podcast, quero que minha filha escute a sua história, viu? A Tereza que vai escutar a sua história, viu? Mas obrigado por compartilhar. Espero que todo mundo aproveite, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com a história e cada um cria a sua história no final das contas, né? Mas escutar histórias dos outros é sempre muito bom. Não sei se mineiro, né? Contar um caos ou uma história realmente vale muito a pena. Muito obrigada, Aguinaldo, por mais uma oportunidade da gente compartilhar um momento de conversa agradável, né? Que delícia que é, que desfrute. E muito obrigada pelo apoio em várias atividades educacionais, inclusive dentro da nossa Sojipa. Então, eu espero que em alguns próximos episódios do podcast nós possamos receber outros convidados também, né, Aguinaldo? Para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira, o que inspirou e como que a gente pode fazer a diferença, né, a partir dessas nossas experiências pessoais, para realmente aprimorar a vida alheia, né? E eventualmente deixar algo positivo, né? Uma história positiva a partir das experiências que as pessoas tenham com a gente. Muito obrigada, Aguinaldo. Muito obrigada a vocês que nos ouvem hoje. Obrigado, Audrey. Super prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica
apresentados por profissionais da área.